Olá, você está no Química em Fluxo, o canal construído para organizar os seus estudos na química. Nessa aula, nós vamos dar início ao estudo da distribuição eletrônica no diagrama de Linus Pauling e vamos ver a estrutura do diagrama, as regras de preenchimento e alguns conceitos bem importantes em relação à distribuição dos elétrons na eletrosfera. Então roda a vinheta e bora para a aula! Antes de falarmos os conceitos dessa aula, como você já sabe, vamos dar uma olhada aonde esse conteúdo está inserido no universo da química. Segue para a tela. Você já sabe que a química está dividida em três grandes ramos: a química geral, a química analítica e a química orgânica. Nós estamos estudando a química geral, dentro da qual nós encontraremos os fundamentos da química, a atomística, a geometria espacial, as relações de massa, as funções inorgânicas, as reações químicas e a ecologia. Nós estamos estudando a atomística. Num total de 60 aulas, nós estamos na aula 15 e estamos investigando os aspectos relacionados à eletrosfera. Nós já vimos em aulas anteriores as contribuições de alguns cientistas importantes nas descobertas relacionadas à eletrosfera. Vimos também os conceitos relacionados a orbitais atômicos e moleculares e vamos começar a investigar nessa aula a distribuição eletrônica no diagrama de Linus Pauling. Em relação a esse assunto, nós vamos ver primeiro os fundamentos da distribuição eletrônica. Em aulas futuras, veremos os números quânticos, a tabela periódica e também a formação de íons. E dentro da formação de íons, nós veremos as ligações químicas. Em relação aos fundamentos da distribuição eletrônica no diagrama de Linus Pauling, nós veremos o conceito e também a estrutura do diagrama. Em relação à estrutura do diagrama, nós veremos as regras de preenchimento para átomos neutros e três conceitos importantes, sendo eles o elétron de diferenciação, a camada de valência e a distribuição eletrônica de íons. Em seguida, nós veremos alguns exemplos. E o que está em destaque é o caminho da nossa aula. Legal, agora que você já sabe aonde esse conteúdo está inserido no universo da química, nós já podemos falar dos conceitos dessa aula. Segue aí! A distribuição eletrônica no diagrama de Linus Pauling tem 4 assuntos relacionados. O primeiro são os fundamentos, o segundo são os números quânticos, o terceiro assunto é a tabela periódica e o quarto assunto é a formação de íons. Dentro da formação de íons, nós veremos as ligações químicas. Nessa aula, nós vamos estudar os fundamentos da distribuição eletrônica no diagrama de Linus Pauling. Primeiro nós vamos ver um conceito. Em seguida, nós vamos ver a estrutura do diagrama e, por fim, vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Primeiro um conceito. Dá uma olhada. O diagrama de distribuição eletrônica, princípio de Aufbau, que significa construção em alemão, representa um auxílio mnemônico para descrever a ordem correta com que os elétrons de um átomo preenchem os subníveis da eletrosfera. Agora eu quero te mostrar a estrutura do diagrama. Primeiro, nós temos que lembrar que um átomo tem na eletrosfera até 7 camadas. A primeira camada é a camada mais próxima do núcleo e a sétima camada é a camada mais afastada do núcleo. Lembre-se também que na primeira camada nós temos apenas o subnível S. Na segunda camada nós teremos o subnível S e o subnível P. Na terceira camada nós teremos o subnível S, o subnível P e o subnível D. Na quarta camada nós teremos o subnível S, o subnível P, o subnível D e o subnível F. Na quinta camada, nós também teremos o subnível S, o subnível P, o subnível D e o subnível F. Na sexta camada, nós teremos o subnível S, o subnível P e o subnível D. E na sétima camada, nós teremos o subnível S e o subnível P. Outra coisa importante de você lembrar é que o subnível S suporta no máximo 2 elétrons. O subnível P suporta no máximo 6 elétrons. O subnível D suporta no máximo 10 elétrons. E o subnível F suporta no máximo 14 elétrons. A estrutura do diagrama de Linus Pauling é essa. Entretanto, nós temos que seguir uma ordem de preenchimento que é dado pelo sentido de uma flecha. Primeiro, nós devemos começar pela distribuição do subnível S da primeira camada. Em seguida, nós vamos preencher o subnível S da segunda camada. Em seguida, nós vamos preencher o subnível P da segunda camada.
E seguimos para o subnível S da terceira camada. Se precisarmos ainda adicionar elétrons a essa distribuição, vamos seguir para o subnível P da terceira camada e o subnível S da quarta camada. Em seguida, preencheremos o subnível D da terceira camada, o subnível P da quarta camada e o subnível S da quinta camada. Em seguida, preencheremos o subnível D da quarta camada, o subnível P da quinta camada e o subnível S da sexta camada. Em seguida, preencheremos o subnível F da quarta camada, o subnível D da quinta camada, o subnível P da sexta camada e o subnível S da sétima camada. E por fim, preencheremos o subnível F da quinta camada, o subnível D da sexta camada e o subnível P da sétima camada. Vamos dar uma olhada agora nas regras de preenchimento do diagrama para átomos neutros. Primeiro, algo bem importante. Em átomos neutros, o número de elétrons distribuídos deve sempre ser igual ao número atômico do elemento, ou seja, ao número de prótons que esse elemento apresenta no interior do seu núcleo. A primeira regra diz o seguinte: a distribuição eletrônica sempre deve se iniciar pelo preenchimento do subnível S da camada 1. A segunda regra diz o seguinte: a sequência do preenchimento deve seguir o sentido da flecha do diagrama e o próximo subnível só poderá começar a ser preenchido se o subnível anterior já estiver completamente cheio. E a terceira regra diz o seguinte: o preenchimento dos orbitais segue a regra de Rand, isto é, inicialmente se preenche todos os orbitais com elétrons no mesmo sentido. E em seguida, caso ainda seja necessário, completa-se cada orbital com elétrons no sentido oposto aos que já estão no orbital. Eu vou te mostrar aqui um exemplo. Considere a distribuição dos 4 elétrons do subnível D da terceira camada, ou seja, 3d4. Nós temos duas maneiras de fazer isso. Primeiro, a maneira correta. Se nós estamos tratando com o subnível D, nós devemos lembrar que ele tem 5 orbitais. Tá ali, escrevi os 5 orbitais. Agora, eu tenho que preencher cada um dos orbitais com um elétron. Então, o primeiro elétron vai no orbital -2, o segundo elétron vai no orbital -1, o terceiro elétron vai no orbital 0 e o quarto elétron vai no orbital +1. Se eu tivesse 5 elétrons no subnível D da terceira camada, o próximo orbital a ser preenchido seria o +2. Se tivéssemos 6 elétrons no subnível D da terceira camada, agora eu deveria começar a preencher novamente o orbital -2 e assim sucessivamente até que todos os orbitais estejam completamente preenchidos. Agora eu quero te mostrar uma maneira errada de se fazer esse preenchimento. Está ali os orbitais do subnível D. Um erro muito comum que as pessoas cometem é preencher completamente o orbital -2, em seguida preencher completamente o orbital -1 e assim sucessivamente. Essa maneira de preencher os orbitais está completamente errada e você deve descartá-la. Agora que você já sabe as regras de preenchimento, eu quero te falar de 3 conceitos importantes. O primeiro é o elétron de diferenciação. Representa o último elétron a ser acomodado na distribuição eletrônica do elemento considerado. O outro conceito importante é a camada de valência. Representa a última camada da eletrosfera de um átomo que apresenta elétrons. E o terceiro conceito importante é a distribuição eletrônica de íons. Para falar desse conceito, primeiro eu quero ir lá para o quadro para te mostrar o conceito de íons. Vamos lá? Eu quero te mostrar a diferença de um átomo neutro para um íon. Nós vamos estudar mais profundamente os conceitos de íons em aulas futuras. Aqui, apenas um conceito inicial para você saber diferenciar um átomo neutro de um íon. Tudo bem? Vem comigo. Um átomo neutro é um átomo com o número de prótons igual ao número de elétrons, ou seja, o número de cargas positivas que esse átomo apresenta no interior do seu núcleo é igual ao número de elétrons que ele apresenta na sua eletrosfera. Num átomo neutro não existe carga sobrescrita, ou seja, não tem nenhuma carga sobrescrita ao símbolo do elemento. Por exemplo, o neônio. Ele tem 10 prótons e como não tem nenhuma carga sobrescrita, eu sei que ele também tem 10 elétrons. Dá uma olhada. Número de prótons, que é o número atômico, carga positiva, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 é o número atômico dele, é o número de prótons. Como ele é neutro, porque não tem nenhuma carga sobrescrita, ele deve ter também 10 elétrons na sua eletrosfera.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elétrons. O número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas, portanto, um átomo é neutro. Tudo bem? Agora, um íon é um átomo com o número de prótons diferente do número de elétrons. O número de cargas positivas que esse átomo apresenta no interior do seu núcleo é diferente do número de elétrons que ele apresenta na sua eletrosfera. Num átomo que é um íon, existe obrigatoriamente uma carga sobrescrita. Nós devemos escrever se essa carga é positiva ou negativa. Isso quer dizer que se não tiver nenhuma carga sobrescrita ao símbolo do elemento, significa que ele está neutro. Agora, se ele ganhou ou perdeu elétrons, eu devo diferenciá-lo colocando a carga positiva ou negativa, se ele ganhou ou perdeu elétrons, sobrescrito ao símbolo do elemento. Tudo bem? Isso é muito importante de você lembrar. Os átomos não perdem nem ganham prótons. Os átomos ganham ou perdem elétrons. Os átomos não ganham nem perdem prótons. Os átomos ganham ou perdem elétrons. Tudo bem? Dessa maneira, nós temos um íon, que é um cátion, que é um átomo que perdeu elétrons. Se ele estava neutro, número de prótons igual ao número de elétrons, e ele perdeu elétrons, significa que ele tem mais prótons, mais cargas positivas do que elétrons. Dessa maneira, ele tem uma carga positiva. Agora, um ânion é um átomo que ganhou elétrons, ou seja, se antes ele estava neutro e agora ele ganhou elétrons, ele tem mais cargas negativas do que positivas. Dessa forma, um ânion apresenta carga negativa. Eu quero te mostrar dois exemplos, um de um cátion e um outro de um ânion. Eu vou colocar aqui primeiro o átomo de sódio. Perceba que o sódio tem 11 prótons. Se ele não tem nenhuma carga sobrescrita, significa que ele está neutro. Ele tem 11 prótons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 prótons. Para estar neutro, ou seja, não tem nenhuma carga sobrescrita, ele deve ter 11 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 elétrons. Você vai ver em aulas futuras que o sódio perde um elétron. Por que ele faz isso? Eu te explico em aulas futuras. Aqui, apenas o conceito de átomo neutro e íon. Mas, se ele perde um elétron, agora ele continua tendo 11 prótons. Está aqui 11 prótons. Mas ele vai perder um elétron. Dessa maneira, ele tem apenas 10 elétrons na sua eletrosfera. O saldo da sua carga vai ser de 1 mais. Então, obrigatoriamente, eu devo colocar 1 mais, ou simplesmente o sinal de mais aqui em cima. Perceba que agora eu tenho uma carga sobrescrita. Isso quer dizer que ele é um cátion, porque ele tem carga positiva. Quantos elétrons ele perdeu? 1 elétron. Tudo bem? E se ele tivesse perdido um outro átomo, tivesse perdido 2 elétrons? Então ele teria carga 2 mais. E se o átomo tivesse perdido 3 elétrons? Ele teria carga 3 mais. E assim por diante. Um átomo que perde 1 elétron é um cátion monovalente. Um átomo que perde 2 elétrons é um cátion divalente. E um átomo que perde 3 elétrons é um cátion trivalente. Tudo bem? Eu quero te mostrar agora um exemplo de um ânion. Só vou apagar aqui o sódio, vou apagar aqui também, e vou colocar o cloro. O cloro tem número atômico 17. Então aqui eu já tenho 11 prótons, 12, 13, 14, 15, 16, 17 prótons. Se não tem nenhuma carga sobrescrita, significa que escrevendo dessa maneira, o átomo está neutro. Vou colocar aqui então, já tinham 10 elétrons, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 elétrons. Dessa maneira, o átomo de cloro não ganhou nem perdeu elétrons. Perceba que eu não tenho carga sobrescrita. Mas nós vamos ver em aulas futuras que o cloro é um halogênio e ele ganha um elétron para alcançar a estabilidade. Por que ele faz isso? Eu te explico nessas aulas que nós vamos falar sobre íons. Aqui apenas a diferença entre átomo neutro e um íon. Mas é importante você saber que o cloro ganha um elétron. Se ele ganha um elétron, vou colocar um elétron a mais aqui. Perceba uma coisa, agora ele continua tendo 17 prótons, mas ganhou um elétron, então ele tem 18 elétrons.
Se eu fizer o saldo, nós vamos chegar a uma carga negativa a mais do que cargas positivas. Portanto, obrigatoriamente eu devo escrever um menos, ou simplesmente o sinal de menos. Perceba que esse ânion agora é um ânion monovalente, porque ele ganhou um elétron. E se o átomo tivesse ganhado 2 elétrons, ele seria um ânion divalente. E se um átomo tivesse ganhado 3 elétrons, ele seria um ânion trivalente. E assim por diante, tudo bem? Com isso, a gente já pode voltar para o nosso slide para a gente continuar a explicação na tela. Segue aí. Agora que você já viu a diferença entre átomo neutro e íon, nós podemos falar do conceito relacionado à distribuição eletrônica de íons. Dá uma olhada. As regras para a distribuição eletrônica de íons são exatamente iguais às regras usadas para os elementos neutros. Entretanto, nos cátions, o valor da carga indica quantos elétrons a menos serão distribuídos, enquanto nos ânions, o valor da carga indica quantos elétrons a mais serão distribuídos. Aqui você deve tomar um cuidado. A retirada ou a adição de elétrons sempre ocorre na camada de valência. Tudo bem? Com base em tudo que a gente viu nessa aula até agora, vamos ver 4 exemplos de distribuição eletrônica. Primeiro, eu vou te falar da distribuição eletrônica do níquel. Perceba que o níquel, nesse caso, está neutro, porque ele não apresenta carga sobrescrita. Ele tem 28 prótons, portanto, precisaremos distribuir 28 elétrons. Vamos começar pela regra número 1. A distribuição eletrônica sempre deve se iniciar pelo preenchimento do subnível S da camada 1. Portanto, coloquei ali um S2. Eu já distribuí 2 elétrons. Faltam distribuir 26 para completar 28. Portanto, o próximo subnível é o subnível S da segunda camada. Coloquei ali 2S2. Perceba que eu distribuí 4 elétrons. Precisam distribuir ainda 24 elétrons. Vamos agora para o 2p6. Com isso, nós temos 10 elétrons distribuídos. Precisamos chegar aos 28. Vamos para 3s2. Em seguida, vamos para 3p6. Em seguida, 4s2 e, por fim, nós vamos colocar 3d8. Perceba que, somando o número de elétrons, nós chegamos a 28. Dessa maneira, como o átomo está neutro, ele apresenta 28 prótons e terá 28 elétrons na eletrosfera. Agora vamos fazer a distribuição eletrônica do zinco 2+. Perceba que o zinco tem 30 prótons e ele tem uma carga sobrescrita 2+, portanto ele é um cátion divalente. Vamos fazer a distribuição eletrônica primeiro dos 30 elétrons, como se nada tivesse acontecendo, como se ele fosse um átomo neutro. Então eu começo por 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Nós temos aqui os 30 elétrons distribuídos. Se eu tenho 30 prótons e 30 elétrons, ele está neutro. Entretanto, eu estou vendo que ele tem uma carga 2+, significa que ele perdeu 2 elétrons. Lembre-se que a retirada ou a adição de elétrons sempre ocorre na camada de valência, e a camada de valência representa a última camada da eletrosfera de um átomo que apresenta elétrons, ou seja, a camada mais externa que apresenta elétrons. Se a gente olhar, a quarta camada é a camada mais externa, então nós vamos retirar 2 elétrons da quarta camada do átomo de zinco. Portanto, como é um cátion divalente, ou seja, perdeu 2 elétrons e apresenta 30 prótons, terá 28 elétrons distribuídos. Como eu te disse, realiza-se a distribuição eletrônica como se o átomo fosse neutro. Em seguida, retiram-se 2 elétrons de sua camada de valência. Nós vamos retirar os 2 elétrons da quarta camada. Portanto, a quarta camada deixa de existir e a distribuição eletrônica passa a ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10. Tudo bem? Próximo exemplo, o cobre 29. Se o cobre está escrito como Cu sem carga sobrescrita, significa que ele tem 29 prótons e 29 elétrons. Vou colocar aqui 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9.
Como o átomo está neutro, ele apresenta 29 prótons e terá 29 elétrons distribuídos. Aqui, algo muito importante que nós vamos investigar com mais profundidade em aulas futuras também, mas é importante que você já saiba. Os elementos do grupo 6 e do grupo 11 da tabela periódica, eu vou te mostrar em aulas futuras como que você sabe se ele é do grupo 6 ou do grupo 11, terminam suas distribuições eletrônicas em Ns1, N-1d5 e Ns1, N-1d10, respectivamente, por uma questão energética. Volte ali na distribuição eletrônica do cobre e perceba que ele termina com 4s2, 3d9. Ele é do grupo 11. Eu te explico em aulas futuras por que ele é do grupo 11. Mas se ele terminou com 3d9, olha a diferença na sua distribuição eletrônica. Ele vai ficar com 4s1, 3d10. Ah, mas o que aconteceu? É um detalhe que nós vamos investigar em aulas futuras. Por uma questão energética, a distribuição eletrônica dos elementos do grupo 6 e do grupo 11 tem essa pequena diferença. Tudo bem? E por fim, um oxigênio 2-. Se ele tem 8 prótons, vamos distribuir os elétrons como se ele fosse neutro. Portanto, teremos aqui um S2, 2S2, 2P4. Mas como eu vejo ali 2-, significa que ele ganhou 2 elétrons. Lembre-se que a retirada ou a adição de elétrons sempre ocorre na camada de valência. Como é um ânion divalente e apresenta 8 prótons, terá 10 elétrons distribuídos. Dessa maneira, realiza-se a distribuição eletrônica como se o átomo fosse neutro. Em seguida, adicionam-se 2 elétrons nos orbitais semipreenchidos da camada de valência. Volte ali na distribuição eletrônica e perceba o que vai acontecer. Neutro, ele fica 1s2, 2s2, 2p4. Como agora ele vai ganhar 2 elétrons, olha o que vai acontecer, ele vai ficar com 2p6. Eu sei que são muitos detalhes, que tudo isso pode parecer um pouco mais difícil e que esse vídeo está ficando bem longo, mas aguenta aí e vamos fazer um exercício para você colocar na prática aquilo que você acabou de ver na teoria. Segue para o enunciado. Olha o enunciado da questão. Analise as proposições abaixo a respeito da distribuição eletrônica dos elementos químicos. Em seguida, assinale a opção que corresponde à verdade. Dá uma pausa no vídeo, tenta responder, que eu já volto com a correção. E aí, conseguiu responder? Vamos corrigir. Na primeira proposição, ele nos fala que o galho tem 3 camadas eletrônicas. Isso é falso, porque pela distribuição eletrônica dá para perceber que ele tem 4 camadas eletrônicas. A segunda proposição, ele nos fala que o cálcio divalente tem a mesma distribuição eletrônica do que o argônio. Isso é verdade, porque o cálcio tem 20 prótons. E como ele tem 2+ como carga, significa que ele perdeu 2 elétrons. Portanto, tem 18 elétrons a serem distribuídos. O argônio tem 18 prótons, mas não tem carga sobrescrita. Ele está neutro, significa que ele tem 18 prótons e 18 elétrons. Como ambos têm o mesmo número de elétrons a serem distribuídos, ambos têm a mesma configuração eletrônica. A segunda proposição é verdadeira. Terceira proposição, ele nos fala que o crômio tem distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Parece ser verdade, mas é falso, porque o crômio termina com S2D4. Isso significa que este elétron do subnível S vai para o subnível D. Lembre-se, ele é do grupo 6, ele é uma exceção, assim como os elementos do grupo 11, tudo bem? Então, se esse elétron vai para o subnível D, a configuração terminaria com Ns1, N-1d5. A configuração correta seria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5, tudo bem? Por isso, a terceira proposição está falsa. Na quarta proposição, ele diz que o ânion monovalente do cloro apresenta os subníveis da terceira camada completamente cheios, todos os subníveis completamente cheios. Isso é falso, porque se a gente fizer a distribuição eletrônica do cloro -1, nós vamos chegar a 3s2, 3p6. Lembre-se que na terceira camada existe ainda o subnível D. E como o subnível D não foi preenchido, e ele afirma que os 3 subníveis são preenchidos, está errada a proposição. Tudo bem?
E a quinta proposição, ele nos diz que a distribuição do fósforo tem 3 orbitais semipreenchidos. Isso é verdadeiro, porque a distribuição eletrônica na camada de valência tem 3s2, está aqui 3s2, o subnível S completamente preenchido, e 3p3. Perceba que no subnível P nós temos 3 elétrons, e segundo a regra de Rand, nós vamos preencher os 3 elétrons primeiro com a mesma orientação. Portanto, nós temos 3 orbitais semipreenchidos. Com isso, nós temos apenas a 2 e a 5 sendo verdadeiras. A resposta está na letra B. Muito bom, eu espero que você tenha compreendido bem cada um dos conceitos que nós estudamos nessa aula. Eles serão muito importantes para as próximas aulas. Por isso, se você ficou com alguma dúvida e quer fazer uma pergunta, deixa ela aqui nos comentários. Na próxima aula, nós vamos aprofundar o nosso estudo a respeito dos números quânticos. Não perca! E se você gostou dessa aula, não esquece de deixar teu like, inscreve-se aqui no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Quer baixar o material dessa aula para poder estudar offline? O link do site do Química em Fluxo está aqui na descrição do vídeo. É isso aí, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau!